Bom, sempre a primeira coisa que eu vou fazer quando eu começo a fazer um desenho é a cabeça. Eu nunca consigo desenhar sem construir primeiro a cabeça. Então eu faço alguns traços bem simples e aos poucos eu vou imaginando como vai ficar essa forma. Mesmo vendo uma pose de algum modelo, eu sempre construo a partir da cabeça e sempre vou projetando primeiro algumas ideias essenciais do traço. Depois eu já começo a construir o pescoço e partes do corpo. Como vocês podem ver, como é uma estrutura feminina, eu faço os traços de forma bem suave e sempre em curva, porque o corpo feminino ele tem essa forma de curva. Quanto mais curvas você constrói durante o processo do desenho, mais feminina fica a forma. Se você for em inverso, for um corpo masculino, óbvio, você vai fazer com traçados mais duros e menos curvilíneos. Os detalhes da mão eu vou fazendo aos poucos pequenos esboços para me adaptar com a forma. Vocês podem ver que as linhas, eu sempre sobreponho umas sobre as outras para mim começar a construir, né, esse corpo inteiro. Então eu penso como um todo, mas as linhas elas são muito projetadas e depois eu vou passando por cima com o próprio desenho para me adaptar melhor conforme eu quero que essa estrutura se apresente. Algumas formas, às vezes, elas não se encaixam definidamente, então o desenho é todo reelaborado, sempre preocupando com a estrutura geral. Nunca são somente detalhes, e sim a estrutura. Eu sempre tento imaginar o todo da forma. Alguns elementos durante o processo do desenho são suaves quanto à questão de como eles se estabelecem. Essa suavidade ela faz parte também da preocupação com o lápis na hora que você escolhe. No meu caso, como eu estou usando uma mesa digitalizadora, fica bem mais fácil. Eu apenas seleciono o lápis mais com linhas mais finas. Agora eu vou trocar a cor, eu estou procurando outro tom de cor para mim começar a pensar como se apresenta esses ossos e músculos desse desenho. Às vezes eu faço o contrário, algumas vezes eu começo com ossos e músculos para depois fazer o desenho. Mas como na minha cabeça eu já vou construindo essa forma com os músculos, para mim fica bem mais fácil projetar primeiro a pele para depois os músculos. Aqui, como é uma aula e como eu estou preocupado em ensinar como se apresenta essa musculatura, então eu fiz esse processo. Uma coisa rara que eu apresento aqui também é a ideia de apagar, porque como é uma mesa digitalizadora, fica bem mais fácil para você apagar. Mas no papel eu não sou muito... eu não trabalho muito com a borracha, mas aqui como eu estou me adaptando ao digital, de forma a uma integração com o clássico, então eu usei a borracha. Vocês podem ver que as mãos ainda estão numa preocupação quanto à uma ação desses dedos. Agora eu estou lá na sobrancelha e nos olhos, dando alguns detalhes, o nariz,
sempre preocupado com a forma, né, a qual eu pretendo apresentar. E aqui vocês podem ver, já tem um chão, toda uma estrutura dos pés. Enfim, aos poucos a gente vai construindo. Estou novamente bem preocupado aqui com a questão da panturrilha e do pé, como ele se apresenta. Então eu dei um zoom e estou trabalhando em maiores detalhes. Estou apagando novamente com a borracha para tentar reconstruir novamente esse pé, de forma que ele se adapte melhor com a anatomia de toda a forma do desenho. Como vocês podem ver, estou procurando mais suavizar o pé de forma a parecer mais como uma bailarina, que sempre foi a minha ideia inicial do desenho. O outro pé também. A preocupação com os detalhes sempre vai depois de você já ter construído toda a forma, porque fica bem mais fácil, né? Agora já estou criando uma sombra maior, né? Delineando áreas do desenho que possa mostrar sombras e contornos para enriquecer mais a qualidade do desenho. O ombro, a preocupação aonde está o músculo do ombro. Vocês podem ver que eu usei de novo o lápis azul para dar ênfase a como fica a posição do ombro, do braço, bíceps, tríceps, antebraço, semelhante à coxa da perna, onde eu fiz inclusive o pelvis para depois criar os músculos. Sempre uma preocupação de como essa musculatura se apresenta diante de um corpo, ou de uma pose do próprio corpo. Então é isso, obrigado, até a próxima.